Caráter. Ninguém deve considerar-se esperto ou seguro demais a ponto de evitar as consequências da falta de caráter. O conceito de caráter emergiu do campo da filosofia e tornou-se objeto de investigação científica. O termo caráter é originário do grego character e refere-se a sinal, marca, ao instrumento que grava. Aplicado esse termo à personalidade, denota aqueles aspectos que foram gravados, inscritos no psiquismo e no corpo de cada indivíduo durante o seu desenvolvimento. O estudo do caráter cristão tem sido uma prática pouco comum na igreja por causa do pensamento de que, ao receber a Jesus como Salvador, somos automaticamente transformados por inteiro. A simples verificação de que algo não mudou após a experiência tão importante e radical parece não ser o suficiente para despertarmos em busca deste entendimento, apesar da série de derrotas e frustrações quanto à qualidade de vida cristã que vivemos, e não conseguimos entender que a salvação é um processo contínuo, assim como após o nascimento de uma criança acontece o processo de crescimento. O texto bíblico esclarece, abre aspas, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. O estudo do caráter da pessoa é muito amplo e envolve inúmeros conceitos. Os psicólogos possuem teorias e ideias diferentes sobre a origem e o desenvolvimento do caráter. Algumas vezes ele é confundido com temperamento ou personalidade. E para compreendermos bem alguns desses pensamentos, a primeira coisa é analisarmos algumas dúvidas mais comuns e especificá-las na área da religião, em nosso caso, a vida cristã. Podemos deduzir que todas as teorias admitem a mudança de caráter que parte de uma livre aceitação da influência sofrida, psicopatas, e do ponto de vista cristão, o caráter pode incluir fatores naturais, genéticos, congênitos, fatores sociais, ambientais, psicológicos, fatores sobrenaturais, o pecado. E para podermos mais e eficientemente marchar na transformação de nosso temperamento para possuirmos o caráter cristão que Jesus tanto quer ver em nós. Por exemplo, no casamento, o caráter implica fidelidade. No lar, caráter implica respeito. Nos negócios, caráter implica integridade. Na sociedade, caráter implica cortesia. No local de trabalho, caráter implica diligência. Nos esportes, caráter implica imparcialidade. Nos relacionamentos, caráter implica atenção. Diante de vencedores, caráter implica alegrar-se com eles. Diante de vítimas, caráter implica protegê-las. Diante de quem faz o que é errado, caráter implica corrigi-lo. Diante de marginalizados, caráter implica estender a mão. Diante de fortes, caráter implica confiança. Diante de arrependidos, caráter implica restauração. Diante de si mesmo, caráter implica dispor-se a dar ouvido à verdade. Diante de Deus, caráter implica em reverência, amor e comprometimento. A gênese e estrutura do caráter tem sido objeto de estudo de diversas escolas no âmbito da psicologia, sendo que a maioria comunga, mas vai sendo formado de acordo com o lar que vive ou se manifesta mais tarde. A inteligência não determina o caráter de uma pessoa, ele simplesmente está ligado aos princípios de uma boa educação de base familiar. Quando o caráter de um homem, de uma pessoa, de um líder é forte, as pessoas confiam nele e em suas habilidades de fazer vir à tona o potencial que elas têm. Que Deus abençoe e medite sobre isto, caráter.